Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Racalias. Sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém aberto e suas portas queimadas. Sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Capítulo 2. Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém e edificar os muros. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que cheguem a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de estar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores do outro lado do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam abertos, e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar, e a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia,
porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Então lhes disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus foi-me favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Porque ouvindo Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Capítulo 3. Dos que trabalham na edificação dos muros. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram suas portas, até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Senaá, a qual emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesabel. E ao seu lado reparou Zadoque, filho de Baaná. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não colocaram pescoço no serviço do seu senhor. E a porta velha repararam a Joiada, filho de Passé, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um dos ourives. Ao seu lado reparou Hananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. Ao seu lado reparou Refaías, filho de Hur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedadias, filho de Harumaf, e na frente da sua casa ao seu lado reparou Ratus, filho de Razibaneias. A outra porção reparou Malquias, filho de Harim, e Assub, filho de Pate, Moabe, como também a torre dos fornos. Ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Sela, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral de metade de Bet-Zur, até a frente dos sepulcros de Davi, até o viveiro artificial, até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado reparou Asabias, maioral da metade de Keila do seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Hanadad, maioral da outra meia parte de Keila. Ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra porção, na frente da subida para a casa das armas, à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra medida, desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assub na frente da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binuí, filho de Renadad, outra porção,
desde a casa de Asaías até a esquina até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou na frente da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós. Ora, os netinins habitavam em Ofel, na frente da porta das águas para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção na frente da torre grande e alta até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um na frente da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, na frente de sua casa. Depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Hananias, filho de Selemias, Hanum, filho de Zalafi, o sexto, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, na frente da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netinins e mercadores, na frente da porta de Miecade e até a câmara do canto. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Capítulo 4. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Aconteceu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que faz estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto, sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na frente dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Aconteceu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos arrecadadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Aconteceu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tomavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos do por detrás do muro e nos altos, pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos pobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Aconteceu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos no muro, cada um à sua obra. Aconteceu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade deles tinham as lanças e os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e o que carregavam, cada um com a mão vazia, a obra na outra tinha as armas. E cada um dos edificadores trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E ao que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus lutará por vós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos os nossos vestidos,
cada um ia com as suas armas à água. Capítulo 5. Os pobres murmuram contra os ricos e Neemias repreende os últimos. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque havia quem dizia: com nossos filhos, as nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois lutei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, nas suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituemos cada, procuraremos neles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme essa palavra. Também desde o dia em que me foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata. Ainda também os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estão à roda de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia eram bois e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias, de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o bem, ó Deus, e tudo quanto fiz a este povo.